Eu nunca vi que Deus ele precisasse provar alguma coisa para alguém. Eu nunca entendi assim. Então, o que estava em jogo aqui nesse versículo 20, nesse capítulo 22 aqui? De um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, sabe todas as coisas. Como é dito que Deus ele prova os corações, que o irmão Alex citou aqui algumas vezes, mas ele prova os corações para que ele tenha o conhecimento do que está no coração da pessoa. Será que é isso? Sendo que ele sabe tudo, irmão. Então não pode ser isso. Então você olhar pelo aspecto de que Deus ele está precisando de alguma coisa, está precisando saber alguma coisa, ou que Deus ele faz alguma coisa para se arrepender depois, ou que Deus ele faz algo que não dá certo, que os homens interferindo ele muda aquele projeto de Deus. Então a pessoa que ela entende dessa forma, ela não está entendendo a soberania de Deus. Que Deus ele é certo em tudo, irmão. Em tudo ele é completo em tudo. Deus ele não tem falta de coisa alguma. Nada acontece, né, que não seja controlado por ele. Nada acontece. Então, o que estava em jogo aqui nesse capítulo 22? Quando você vai ler aqui, você tem que entender por que aspecto. Essa prova aqui, ela era para provar para Deus alguma coisa, ou essa prova aqui era para provar para o Abraão alguma coisa? O que vocês acham? Quem que era a pessoa, quem que era o sujeito aqui que poderia ter algum tipo de dúvida, de incerteza, de alguma coisa incompleta, de alguma coisa faltante? Quem que era o sujeito aqui dessa conversa que poderia ter esse tipo de situação, poderia estar nesse tipo de situação? Era Deus, que é completo, ou o homem que é falho? O homem, o Abraão. Então, Também é. essa conversa aqui, na verdade, o que a Bíblia nos mostra, irmãos, não é para provar nada para Deus. É para provar para quem isso aqui? Para nós. Para nós. Sempre é para Nós. nós. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas não têm o conhecimento, né? E ela não tendo o conhecimento, ela acha que Deus ele teve alguma dúvida na história, que Deus ele duvidou do homem, ou que Deus acreditou no homem, depois se ferrou, entendeu? Nunca foi. Nunca foi. Tudo aquilo que Deus fez, em toda a história, em toda a Bíblia, foi para tratar de quem? Sempre Com do o homem. homem. Por isso que eu falo para vocês que o evangelho ele é todo orgânico, entendeu? Cada história bíblica, cada história, ela testifica da pessoa de Jesus Cristo. Cada história, entendeu? Mas se você olhar por um outro viés, irmãos, por um outro entendimento, você vai falhar. Você não vai ter a clareza da revelação. Você achar que Deus tinha dúvida na questão daquilo que Abraão faria, você vai falhar. Deus não tinha dúvida nenhuma. A única pessoa que poderia ter alguma dúvida aqui nesse capítulo 22, quem seria? O anjo? O Deus? Ou seria o Abraão e o Isaac? As únicas pessoas que poderiam ter algum tipo de dúvida aqui. O O Abraão. Abraão e o Isaac. O Isaac nem sabia, né? Então, Mas ele, perguntou. ele seria uma das pessoas que poderia ter dúvida, né? É. E por quê? Jamais, jamais Deus, isso aí é descartado, jamais Deus teria algum tipo de dúvida, queria provar alguma coisa, jamais teria que ser provado para Deus alguma coisa, jamais, entendeu? Então se Arlindo, tivesse... Oi? te cortando aí rapidinho, mas dentro do assunto, é, ele pediu para que o servo ficasse lá embaixo, né? O servo não subiu. Certo. Aí, assim, na religião, o pessoal fala que é porque o servo ia atrapalhar o negócio, porque ele ia ter dúvida, ia atrapalhar a negociação lá. Aí, assim, qual que é a opinião aí dentro do assunto que o senhor está falando aí? E para ele, não tinha que ser provado? Como, o que o senhor acha? Aqui é uma história contada, né, Elma?
É uma história contada. Aqui você pode, dentro daquilo que é história, você pode ter N interpretações a respeito desse servo. N. Você pode, isso aqui é infinito para você interpretar, né? Para você colocar aqui a sua condição. Mas o que eu procuro entender aqui, irmãos, é o cerne do assunto. É o ponto central, fulcral aqui mesmo do assunto, entendeu? O servo estava ali, isso aqui é uma história, aparentemente isso aqui foi tudo real, entendeu? Foi relatado como real e eu não tenho dúvida que possa ter sido real, não tenho dúvida não. Mas o que é o ponto central aqui? É Deus tratando com um homem chamado Abraão, de uma forma que esse Abraão pudesse conhecer aquilo que estava dentro dele. Isso é que eu entendo, entendeu? Isso é o que eu acho que é o orgânico aqui da condição. É Deus trabalhando a vida do Abraão, para que o Abraão pudesse se conhecer diante de Deus. Então, não era Deus que precisava conhecer o que estava no coração do Abraão, mas era o Abraão que precisava conhecer o que estava no coração dele. Então, quando eu falo para os irmãos que eu vejo graça na Bíblia toda, eu vejo graça nisso aqui, irmãos. Eu vejo um evangelho sendo transmitido aqui claramente por meio da graça, entendeu? Por quê? Porque, embora a história está contando esses fatos, se você olhar para os fatos e ver essa representatividade na Bíblia toda, ela está lá, está ali. Para quem quiser, ela vai estar ali. A representatividade. Então você vê uma pessoa que ela tem a possibilidade de obedecer ou não obedecer a Deus. Então o que Deus ele propõe a Abraão? É difícil. O negócio aqui não é fácil, não. Você é colocar o teu filho no altar e sacrificar. Eu sei que vai acontecer, eu sei de tudo, mas você precisa entender. O que seria para o Abraão o certo aqui? E o que seria o errado, irmãos? E o que seria a árvore da vida? Essa é a questão. Essa é a grande questão. O Abraão poderia dizer, não, mas não é certo eu matar o meu filho. Ou ele poderia dizer, não, o correto é eu sacrificar o meu filho, porque Deus está falando. Ele também poderia entender, não, Deus ele é o autor da vida. Nem o certo meu e nem o errado meu. É aquilo que é a vontade de Deus. Aí você entenderia, ou eu, pelo menos eu entendo aqui, que o Abraão conhecia a vontade de Deus nessa situação? Não, ele não conhecia a vontade de Deus. Então ele estava precisando conhecer a vontade de Deus. E como todo homem em toda a história achou, irmãos, e entende até nos dias de hoje, que é pelo que eu faço que Deus se revela, o Abraão também entendia que era por aquilo que ele fazia. Até o ponto em que ele fez tudo certinho, segundo era determinado, e quando ele vai concluir o certo dele, o que acontece? Há uma interrupção. Não é o teu certo. Você até agora não conheceu a vontade de Deus. Até agora você não viu o que é a vontade da árvore da vida, Abraão. Pode parar o sacrifício. Deus, ele jamais quer um sacrifício. Você só achou que Deus queria esse sacrifício, por quê? Porque você estava na constante guerra entre o certo e o errado. Então pensa bem, irmãos, naquela caminhada que ele está ali com o filho dele, da hora que ele deixa o servo, quando o servo está junto, talvez havia uma distração, mas na hora que ele fala para o servo, fica aqui, e ele tem que continuar a caminhada até chegar no local do sacrifício. Aquele momento, o que se passou na cabeça do Abraão e do Isaac? O que se passou? Olha o grande conflito da humanidade acontecendo com Abraão nesse momento. E agora? Pensava com ele mesmo.
é certo eu matar o meu filho? Ou é certo eu não obedecer a Deus? E o filho dele, também na mesma caminhada, entendia o que estava acontecendo. Ele era um menino, não era um menino de criança, não. Ele tinha 21 anos, 22 anos de idade. As pessoas acham que é uma criancinha, né, que ele levou para sacrificar, mas não era uma criancinha, não. Era um homem já. E esse homem agora, ele pensa assim, mas é certo o meu pai não ter nenhum cordeiro aqui, então eu serei o sacrifício. E agora eu devo obedecer o certo do meu pai, o meu certo? Ou eu vou para o lado errado dessa situação? E ambos discutiam entre o quê? O certo e o errado. Só mostrando que não havia o conhecimento daquilo que era a realidade de Deus. Então, toda a história mostra isso, irmãos. Você vai pegar o povo de Israel sempre brigou pelo certo e pelo errado. Bom, nós temos uma lei. O certo é obedecer essa lei. Aí vem Deus e fala: se vocês obedecerem à lei, vocês não serão salvos. Mas você não deu a lei para nós obedecermos? Deu. Mas a lei não salva ninguém. A lei é o ministério da morte. Mesmo que você cumpra 613 leis todos os dias da sua vida, da sua existência, a lei não pode te salvar. E aí, como é que fica? É o certo e o errado? Então, todo o problema ele é gerado, irmãos, no Jardim do Éden. Todo o problema da humanidade, ele é constituído aonde? No Jardim do Éden. É a bendita árvore do conhecimento do certo e do errado e a árvore da vida. Essa é a questão de toda a Bíblia, de toda a Bíblia. Toda a história da Bíblia, você vai ver que é esse conflito eu devo viver daquilo que é o conhecimento do certo e do errado, ou eu devo viver daquilo que é a vontade de Deus. Essa é a questão. Então, uma pessoa que ela tem igual a Marcileide cita muito, quando eu entendi a árvore da vida, minha vida realmente transformou. São palavras da irmã Cileide. E eu vejo dessa forma também, irmãos. Então, aqui, nessa história, aqui nessa passagem, se você olhar pelo viés de que Deus ele não estava em dúvida alguma do que estava acontecendo, mas a única pessoa que estava sendo trabalhada aqui era o Abraão, que também representa a humanidade, ele é o pai da fé, ele é aquele que recebeu primeiramente, a Bíblia diz que ele foi o primeiro a receber o evangelho, o Abraão. E nessa questão dele decidir o certo e o errado, nesse conflito do certo e do errado, ele caminhava sem o conhecimento de Deus, mas sim, sempre olhando para aquilo que ele estava fazendo, se era o correto ou se não era o correto. Ele abandonou o conhecimento de Deus, abandonou aquilo que poderia ser, né, a revelação de Deus. Então ele vai para fazer. Aí Deus revela para ele: olha, Abraão, eu não quero sacrifício. Eu nunca quis sacrifício algum do homem, eu nunca quis. Eu sempre quero misericórdia. Misericórdia eu quero, né? Depois você vai ver na história que ele vai dizendo: eu sempre quis misericórdia, nunca quis sacrifícios. Mas os homens sempre acharam que Deus queria sacrifícios. E até hoje os homens acham que Deus quer sacrifício. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of